princípios, para a moralidade, e acaba falhando em manter o povo diante do Senhor com fidelidade, com amor, com dedicação e com zelo. Por volta do ano de 835 a 796 a.C., Joel é impulsionado por Deus para trazer um despertamento para prevenir Judá, especificamente Jerusalém, a sua capital, que um grande perigo estava se aproximando deste povo aqui. Seus irmãos, observai onde convir. O primeiro capítulo e o primeiro versículo diz assim: a palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel. Não foi o profeta que foi procurar a palavra do Senhor. Foi Deus que procurou o profeta e dirigiu-lhe a palavra. O profeta de Deus nada mais é do que o porta-voz, do que o interlocutor. E aquele que faz com que o povo saiba qual é a vontade de Deus. E a noite aqui é propícia para isso. A noite é uma noite que o Senhor reservou de forma peculiar para falar aos nossos corações. E o versículo 2 diz assim: ouve isto. O profeta tem que ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nos últimos dias, nós vivemos bombardeados com muitas informações. Ouvimos muitos, mas Deus fala pouco. Ouvimos muito, mas Deus fala pouco. E Deus, ele é preciso naquilo que fala. Deus é aquele que, quando fala, é de fácil compreensão, é de fácil entendimento. Deus não traz confusão, Deus não traz dúvida ao nosso coração. Fuja de profetas que traz dúvida, confusão, que não traz a clareza e o discernimento. Ainda sentado ali, Deus te usou, porque de fato não era para estar aqui. Há 20 anos atrás, Jesus me tirou de dentro de uma facção criminosa, abandonei o tráfico, abandonei a pistola, abandonei o fuzil, e não foi por uma nem por duas vezes que eu sofri tentativa de homicídio. De dentro de uma grade, em uma cela escura, fria e solitária, o Senhor me resgatou. Então Deus te usou. E quando Deus fala, Deus não traz variação e nem sombra de dúvida. Esse é o Deus a qual nós servimos. Porque eu estava ali, Deus tomou o profeta, e o profeta abriu a boca e disse: tu és um milagre de Deus. Não era nem para você estar aqui, já era para estar morto e sepultado. Então Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Ele conhece o âmago, ele conhece o profundo da sua alma. Então o Senhor disse para Joel: ouve, Joel, ouve isto, vós ancião, escutai-vos a todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, eu também nos dias dos vossos pais. Aí o Senhor diz: fazei isto uma narração. O Senhor está dizendo: faça disso uma narrativa, faça disso para que com os outros conheça e saiba, não apenas essa geração, mas também os vossos filhos, também os filhos deste e a outra geração. Aí ele vem no versículo 4 dizendo: o que ficou da largata comeu o porgão, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E ele começa a trazer um despertamento, porque ora, este povo aqui é um povo camponês, é um povo do campo, da agricultura, da pecuária e da botânica. Então Deus vai usar uma linguagem figurativa dentro do trabalho, dentro da cultura desse povo. Aí o Senhor diz no versículo de número 5, dizendo: despertai, ébrios, chorai e gemei, todos os que bebei vinho, por causa do vosso mosto, da bebida, da embriaguez, porque foi tirado da vossa boca. Aí vem o versículo 6: porque uma nação subiu dentre vós, poderosa e sem números, e os seus dentes são como de um leão, e sua queixada são como de um leão velho. Ele está dizendo assim: está chegando agora uma praga, e essa praga, ela é iminente. É o vosso Deus que se despertou em ira, porque tem visto os vossos pecados, tem visto a vossa decadência. E se tem uma coisa que Deus sabe, é trazer de volta a presença dele para o meio do seu povo. Se tem
tem uma coisa que Deus sabe, é trazer aquele que ora que se perdeu para perto dele. E como que Deus faz isso? Deus faz isso não por prazer, mas Deus vai castigar, Deus vai corrigir, porque Deus corrige aquele que Ele ama, Deus corrige aquele que Deus tem o pleno amor. Então, se esta noite você entrou aqui e está vivendo este período de correção de Deus, saiba que Deus te ama, mesmo te corrigindo, mesmo permitindo algumas situações na sua vida. É o amor de Deus para com você. Deus quer trazer você para perto. Deus não quer você longe da presença dele. Você sabe o que você viveu fora da presença dele. Você sabe o que você passou. Foi difícil, não foi fácil. Eu estou pregando para pessoas aqui que teve que enfrentar noites frias, escuras, solitárias. Só Deus e você sabe o preço que você pagou para hoje você estar aqui na presença dele. Mas o que acontece agora? Vem um período da sequidão, vem um período da escassez, vem um período da dificuldade, e você está dizendo: será que Deus vai fazer outra vez? Será que Deus vai fazer isso? Ou muito mais comigo? Porque eu tenho promessa, o Senhor me prometeu. Então eu sei, filho, que não é fácil aguardar a promessa de Deus. Eu sei que não é fácil passar pelo caráter do tempo, mas o meu Deus me trouxe aqui para te dizer: segura mais um pouco, sustenta mais um cochitinho de tempo, porque aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para poder cumprir. E a Bíblia diz que o Senhor agora está despertando o povo que ora vivia em um período de crise espiritual. Versículo de número 7, a Bíblia diz: fez da minha vida uma assolação, tirou a casca da figueira, despiu-a toda e lançou por terra o seu sarmento, e embranqueceram toda. Aí o versículo 8 vem dizendo assim: lamenta como uma virgem que, cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Era o Senhor dizendo: agora o período é de se lamentar. Não tinha dor maior uma jovem enamorada que estava despojada esperando o seu noivo para poder se casar, mas a notícia chegou. A notícia foi trágica. Por quê? Porque o seu noivo, a quem ela tanto estava enamorada, agora não tem mais o casamento, não vai ter mais a festa, não tem mais a núpcia. Então o Senhor compara a dor de uma moça que esperou pelo seu sonho ser concretizado. Aí agora o Senhor vai dizendo: ora, Israel, começa a lamentar, mas lamenta como uma moça despojada que esperava o seu noivo. Lamenta, chora, porque através do choro, da lágrima, vem um aquebrantamento da alma. Através do choro, através da entrega, é o Senhor vosso Deus do céu. Estou olhando atentamente para cada um de vocês. Eu estou pregando para você que chorou. Eu estou pregando para você que se derramou na presença dele. Então deixa eu te dar uma informação nessa noite: Deus não desperdiça sofrimento em ninguém. O seu sofrimento tem causa, tem propósito. Eu vou pregar, Jesus. O teu sofrimento tem causa, tem propósito. Ele está te amadurecendo no caráter da dor. Ele está te ensinando algumas lições. Ele teve que te separar, te tirar do meio, para você entender que a dependência é dele, que o poder vem de labará, sub de bidi. Oh meu Deus do céu! Labará, sub, labará. Escuta! Lamenta como uma virgem. Aí o versículo 9: foi cortada a oferta de manjares. Agora o Senhor tocou no homem interior, e agora o Senhor vai tocar nos elementos do culto. Quer destruir um povo, quer abater uma nação, começa pela sua cultura e pela sua crença. Me ajuda, Jesus, eu vou pregar. O versículo de número 9 é revelador, porque diz: foi cortada a oferta de manjar e de libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Pastor João, os sacerdotes estão entristecidos porque as ofertas de manjares, os manjares vinham da onde? Do campo. As ofertas vinham da onde? Do trabalho, da agricultura, da pecuária.
Mas eu li para vocês que os gafanhotos entrou e começou a destruir. O povo está vivendo agora um momento de assolação. Está vivendo um momento de escassez. Agora, a preocupação não é só mais com a provisão para dentro da sua casa. Agora é a escassez dos elementos cultuais. Os sacerdotes olharam e chegaram a um ponto e determinaram: não temos mais elementos de culto. Não vamos conseguir mais apresentar nossas ofertas. A oferta de libação, a oferta de manjares. Cadê? Não tem o sacrifício, não tem o animal, não tem. Acabou, secou. Agora olha o que o texto diz, o versículo 10. O campo está assolado. O campo está assolado. A terra está triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou. Acabou o óleo. Os lavadores estão envergonhados. Os vinhateiros estão gemendo sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Não tem mais colheita. Agora, quando eu li o verso de número 12, eu chorei. A vide secou. Cadê o fruto da vide? Cadê a vide? A vide não tem mais aqui. A figueira murchou. Observa isso. A romeira, figueira, romeira, frutas, plantas aromáticas. Cadê? A palmeira, o símbolo representativo da resistência de Israel. Cadê a palmeira? Era o céu dizendo: vocês abriram as fronteiras, vocês abriram as portas, vocês pararam de resistir, vocês deixaram aberto as portas e o inimigo entrou. A palmeira está agora minguada. Cadê a macieira? Quem já queimou aqui uma casca de maçã? É aromática. Se você botar a casca de maçã para poder secar e você queimar ela, você tem um cheiro natural dentro de casa. É aromática. Está dizendo: cadê o bom perfume da adoração? Cadê o bom perfume do louvor? A alegria se secou entre os filhos dos homens. Estão tristes, estão agora todos cabisbaixos. É o texto que diz, é a Bíblia. Agora olha que diz o versículo de número 13. Para poder o Senhor fazer outra vez, agora é necessário de uma reviravolta, é necessário de um posicionamento. Deus quer fazer de novo. Deus está dizendo para a nação: vai vir toda essa situação. A Babilônia, os caldeus estão na porta, estão vindo, vão destruir, vão assolar, vão levar vocês cativos. Mas tem o seguinte: vocês vão conseguir novamente ter a minha presença de novo. Mas agora vem um período de 70 anos escravo. Mas depois disso, Deus fará outra vez. Deus fará outra vez. Labaracia, o labaracéua de Comanacam. E como vai ser isso, pregador? Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 13: cingivos e lamentai-vos, sacerdote, gemeis, ministro de altar. Vai ter que começar do altar. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade cai sobre o altar. E o Senhor está dizendo: ô ministro de altar, entra, passai vestido de pano de saco durante toda a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e libação foi cortada e foram tiradas da casa do vosso Deus. Aí vem um versículo de número 14: para Deus fazer outra vez é necessário santificar um jejum. Sabe o que é isso? É o céu dizendo: para de buscar da terra o que a terra não está mais produzindo. Venha buscar do céu, venha buscar do céu, venha buscar do céu, porque é do céu que vem. Labaraçuia baracanta, o labarabaracia, o lacandaraciaio. Vem, abaracandarabarasi. Vem buscar do céu, vem buscar do céu. Santifica o jejum. Apregou um dia de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores da terra. Vem para cá, vem, porque Deus fará outra vez. Dentro dessa complexidade, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele está palestrando aqui no meu ouvido.
Deus está dizendo e insistindo: se arrependam dos vossos pecados. Voltem atrás. Se arrependam, há tempo ainda. Ele insiste, dizendo: volte para Deus. O período aqui é um período de transição. É um período onde o governo de Acabe e Jezabel trouxe grandes, mas grandes males para o reino do norte. Isso refletiu também ao reino do sul. É um período que Deus levanta Jeú. Jeú é aquele sacerdote que o Senhor agora derrama sobre a vida dele uma unção. Se você pega a biografia desse homem, você vê que agora o seu ofício está invertido. Porque em tempo de crises, Deus levantará pessoas para ofícios. Estou entendendo? Em tempo de crises, Deus levantará pessoas para exercícios. Jeú não teve pena. Uma profecia estava em evidência, que tanto Acabe cairia como Jezabel. Acabe é aquele que se disfarça, vai para a batalha, mas a flecha que foi lançada não foi ao ermo. Ela teve um propósito. Quem atirou, atirou para cima e atirou certo. Mas quando chegou em cima, o céu disse: tem endereço. E matou Acabe. A profecia seria que Jezabel seria pisoteada, amassada, triturada. Deus sabe o que essa mulher fez para a nação de Israel. E quem a executou? Está lá Deus levantando um homem para cumprir. Se Deus entregou nas suas mãos um ofício, faça. Vá. Ah, mas a minha linhagem, o meu chamado não interessa. Não é sobre você, é sobre a obra que Deus entregou nas suas vidas. Este homem vai ser usado por Deus, porque o Senhor conhece o coração de Acasias. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que Acasias fazia o que era mal diante do Senhor. Sabe o que me assusta? Não é o grito dos maus, não é a violência dos ímpios, mas é o silêncio dos justos. É aqueles que... Ai, Deus. Menuque abaraci abaroque abarauê. É aqueles que se calam diante da perversidade, da imoralidade. É aquele que aceita tudo e diz: não tem nada a ver, não tem nada não. Larga de besteira o quê? Tem tudo a ver sim. O Senhor te separou, o Senhor te santificou. Você é diferente. Existe a promessa de Deus na tua vida. Então, pelo amor de Deus, dá o seu jeito. Se vira, minha santa, se vira, meu santo, para executar o que Deus te mandou. Faça isso. Nós não sabemos ao certo quando foi que Joel se levantou para profetizar neste período onde havia uma grande corrupção. Nós conhecemos que Joás, filho de Acasias, a sua mãe era Zíbia de Berseba, começou a reinar com apenas 7 anos de idade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem foi que disse que idade é impedimento para exercício do ofício de Deus? Se Deus preservou Joás no meio de uma matança famigerada, de uma guerra, de uma briga política de poder, se Deus separou Joás para
para uma obra. E ele teve que se assentar ao trono com 7 anos. Ah, pregador, mas foi sob a tutela do sacerdote Joiada. Tudo bem, eu compreendo o texto, mas ele não deixou de ser um plano em execução de Deus. Eu vim pregar aqui na Dunamis, porque há um plano de execução de Deus sobre essa casa. E eu vou profetizar de olhos abertos: Deus não vai poupar ninguém. Vai ser do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Essa casa será conhecida como casa de profeta. Profetiza, mulher de Deus, homem de Deus. Você é labaracia de coma na cama, ou labara de coma na cia de coma na cama. Você está preparado? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, levanta a mão. O labaracel de coma na cama, na cama, na cama. Recebe agora! Agora! É o seu chamado. Escuta. Quando no segundo livro dos Reis, no capítulo 12, versículo 1, a trama se desenvolve. Mas no capítulo de número 9, versículo 27, o Senhor está fazendo separação. O Senhor desceu para poder resolver o que os governantes não teve capacidade de resolver. O ofício que foi dado aos reis, o ofício que foi deliberado aos sacerdotes, agora o Senhor está descendo e está movimentando. Existe uma estratégia de Deus. Esse ministério está aberto há 4 anos, né, meu pastor? Por debaixo da oração, da lágrima, da dor. Não foi mais uma porta que se abriu, como disseram por aí. Abriram a boca e tiveram a coragem, a audácia de dizer: eu quero ver quanto tempo vai ser. Só para vergonha de Satanás. Já passou 1, já passou 2, já passou 3. Esse é o 4. E prepara, capeta, porque está vindo o 5º, o 6º, o 10º. O labaracanta, labaracia. Vai fechar não. O que vai fechar é as portas do inferno. O que não vai prevalecer aqui é Satanás e os seus demônios. Prepara, diz o Senhor. Essa igreja está em evidência, em crescimento, em desenvolvimento, e você faz parte dessa história, meu Deus. Escuta, para nós finalizar. O sacerdote Joiada era casado com uma princesa. Aqui já é Deus fazendo as suas modificações. Vai ter mudança, se necessário for, para que o projeto de Deus continue. Porque o alvo aqui é o rei. O alvo aqui é Joás. Esse homem, ele tem que entrar na linhagem. Ele tem que entrar dentro da genealogia de Jesus. Se Atalia, quando ficou sabendo que o seu filho tinha morrido, era uma mãe que desprezou a história do seu filho, que queria quebrar a aliança davídica. Aí o céu disse: peraí, vai quebrar não. Não, vai não. Salmo de número 89, verso de número 19, verso 20. No meio de um povo eu procurei. No meio de um povo eu vi um que era esforçado, valente, corajoso. Aí o verso 20 diz: achei a Davi o meu servo, e com o santo óleo eu ungi. Quem te ungiu foi Deus. Segura. Quem te ungiu foi Deus. Tu é ungido de Deus. Pregador, o que é ungido? Vou falar para você. Ungido é de unção. Unção é separação para um propósito específico. Deus está dizendo: eu que fui lá te encontrar. Foi eu que fui lá no meio das traças. Foi eu que fui lá no meio dos arbrolhos. Foi eu que andei no meio dos espinhos.
sozinhos. Eu que fui nas madrugadas frias. Foi eu que entrei no beco, na viela. Eu subi morro, desci morro. Foi eu que fui te buscar por debaixo das marquises, nessas ruas de Diadema e da grande São Paulo. Foi eu. E ainda tem mais. Além de eu te achar, eu te ungi. Eu te separei para um propósito. Queira o diabo, queira ou não queira, não vai prevalecer. Prepara, porque eu vou profetizar. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 17. Toda a ferramenta preparada, amolada contra a tua casa, a tua família, contra os teus sonhos, contra teus projetos, não vai ter prosperidade. E toda a língua do fofoqueiro, mentiroso, caluniador do inferno, essa a condenaremos. Por que, pregador? Porque é promessa. Olha para a candara, para a cia, olha para a céu de Comanacamba. Oh, meu Deus! Vambora! Deixa eu te contar aqui um segredo. Santificai-vos um jejum, apregoai um dia de proibição. Separa. Pregador, eu me sinto solitário. Eu também. Eu sou o patinho feio dos pregadores. O patinho feio dos pregadores sou eu. Porque eu não tenho camaradagem. Eu não tenho amiguinhos. E não é porque eu sou o bom ou o melhor. Eu sofro com isso. As minhas mensagens é impopular. Minhas mensagens não abrem agenda. É o pastor João Carneiro que é. Porque as minhas mensagens, eu já ouvi dizendo assim: Ô Wendel, tu tem potencial. Tu é homem de Deus, Deus te usa. Mas muda um pouquinho essa mensagem, porque para a geração atual essa mensagem não está. Eu disse: como é que é, varão? Rapaz, ele falou: de tudo que eu passei na minha vida, eu sei de onde Deus me tirou. Você acha que eu vou me vender por causa de uma oferta, rapaz? Eu vou me vender por causa de uma foto no cartaz? É porque se você melhorar um pouquinho essa mensagem aí, tu vai para um lugar aí, um congresso grande aí. Não vou nem falar por ética aqui o nome. Porque fulano tá lá, ciclano tá lá. Aí eu aprendo com manhã. Eu sou baiano. Você viu que a minha linguagem é meio pesada. E baiano, quando quer falar bonito, engasga. É eu. Eu fico aqui agoniado, que eu quero trazer uma coisa bonita. Eu quero pregar bonito. Aí o baiano com a língua pesada engasga tudo. Mas vai dar certo. Aí eu aprendo com manhã. Pastor Reginaldo Domingues. Manhã disse, eu disse assim: ô manhã, todo mundo vai. Aí manhã disse assim: você não é todo mundo. Ó, isso aqui é as mães, viu? Isso aqui é as mães. Aí eu disse: manhã, todo mundo tem. E ela disse: todo mundo é muita gente. E eu cresci dentro desse viés. E uma vez eu falando: Deus, mas por que tem que ser eu? Por que não pode ser? Uma vez eu tentei, eu confesso. Uma vez eu fui pregar, e aí tinha um pessoal, tinha um público, estava cheio de autoridade, de nome. Aí eu disse: eu vou chegar lá, quer ver? É porque Aristóteles, Sócrates, Platão, a filosofia moderna, a filosofia arcaica, a filosofia... Aí já vai: ih, nego, vou te envergonhar hoje. Ou tu para de falar esse negócio aí e pregue no seu baianês, ou eu vou te... Aí o senhor me repreendeu. Aí esses dias em casa com minha esposa, chorando nas pitangas, eu disse: rapaz, quer ver? Eu vou começar a fazer essas fuleiragens que esses caras estão fazendo. Eu vou começar a dizer: bota a mão no seu irmão, diga pra ele, chuta ele, a cotovela. Eu vou começar a fazer esses negócios. É porque tá um negócio de, né? Tava no culto esses dias. Aí o pregador bota na mão do irmão, diga pra ele e chuta. Aí o varão do meu lado veio e me deu uma cotovelada. Eu já olhei que eu era feio pra ele. Aí o pregador: diga pra ele, futuca ele e irrita ele. Eu disse: vai, vem me dar cotovelada, você vai ver. É só para poder quebrar um pouquinho o gelo. Eu sei que a mensagem ela vem com peso, mas tá desse jeito. Eu disse: Deus, se é para ser assim, se é para ser, eu não quero. Se é para ser igual a todo mundo, se é para ir na mesma vibe que todo mundo está indo, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me escolheu?
Quando eu leio a Bíblia, é tudo ao contrário do que essa geração está fazendo. Aí o Senhor disse aqui para mim: santificai-vos um jejum, apregoai-vos um dia de proibição. Eu comecei a entender e fazer algum sentido. Eu disse: foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para poder pregar a palavra da verdade. Deus usou o profeta dele aqui, falou para mim: pregue. Deus vai te usar na palavra da verdade. Não te desvie da palavra da verdade. E agora o Senhor vai tomar a boca do profeta Joel no capítulo de número 2, no versículo de número 12, estou terminando. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Esse capítulo 2, versículo 12 é revelador. Isso com jejum. Isso com jejum e com choro. Evangelho não é essa patifaria aí, não. Evangelho não é essa modinha, dancinha do hula-hula, pra lá, pra cá. Não é isso, não. Evangelho é confronto. Arabaracia. Evangelho é desconforto. Evangelho é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Olha o profeta falando: venha se convertendo, se converta. Tem uns cabras aí que não é crente não, rapaz. É sabor crente. Vamos, eu vou entrar. Pastor Lucas, não é crente, é sabor crente. Esses dias eu vi assim, pastor João, é porque é um crente Nutella. Eu disse: Nutella? Aí eu fui ler a composição da Nutella. Aí quando eu fui ler a composição da Nutella, aí tá lá escrito: castanha, amendoim, nozes. Eu disse: cadê o chocolate? Aí eu vim descobrir que crente Nutella é crente misturado. Descobri, minha pastora, é crente misturado. Por isso que tem esse ditado, né? Agora no meio dos crentes: crente Nutella. É porque é misturado. Eu sou lá do interior da Bahia, acostumado a subir nas barcaças lá em Ilhéus, Itabuna, pegar o grão torrado de cacau, botar na moinha, moer, pegar a pasta de girassol, fazer aquele lodo. Eu te desafio tu comer um pedaço daquele chocolate. É comer e dar um piriri na barriga, de tão forte que é. A mensagem nessa noite é: não seja crente misturado, seja crente raiz. Eita glória! Raiz, como pregador, como está na Bíblia: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isto com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Oh meu Deus, faz outra vez, Senhor, faz. Oh meu Deus, eu estou aqui no 28º dia do segundo mês do ano de 2026 na Dunamis, dizendo: faz outra vez, Senhor, faz outra vez, Senhor, faz outra vez. Cadê você que veio adorar? O labaracanta labaracia, o lacandarace, o libidicama na cama, na cama, na cama, na cama, na cama. Oh meu Deus! Vou terminar. Eu não me adapto muito nessas. Eu não sou contra a teologia. Eu busco entrar dentro da modernidade. Não sou um crente fanático, mas tem algumas coisas que eu não abro mão. Alguns princípios que nós não podemos negociar, pastores. A minha preocupação hoje é o que eu vou deixar de referência aos meus filhos. Porque minha primeira preocupação é a minha casa. Está aqui as minhas fiéis testemunhas, a minha esposa e os meus filhos.
Imagina aqui no altar eu bancar de pregadorzão, de profeta, e dentro da minha casa eu ser um atribulado, sem moralidade, sem princípios. E tem muitos que não têm essa vergonha na cara. Melhor, não leva a esposa e não leva os filhos, porque não tem moralidade. Pedi perdão aqui o atraso ao meu pastor, ao João Carneiro. Fui buscar minha filhinha, fui buscar minha esposa lá no trabalho. Carrego minha equipe toda, levo meus bacuri tudo. Quando não dá, vou viajar para longe, a despesa é alta, eu não faço a exigência, não sou esse pregador que exige hotel 5 estrelas, toalha bordada com as suas iniciais, que tem muitos que fazem isso. Não. Aí quando não dá, que eu vou pregar fora, elas ficam em casa intercedendo. Mas aqui em São Paulo, aqui nas regiões metropolitanas, até 600 km a gente vai de carro, eu vou com minha equipe toda. Porque se eu não for exemplo para minha casa, eu não sou exemplo para a igreja. Eu prego isso aqui diante de Deus, e minha esposa é mulher de Deus. E ela tem autoridade de se levantar e me desmentir na minha cara. Os meus filhos estão aqui. Ensino dentro dos princípios bíblicos, da moralidade, da ética. Por que, pregador, você quer ser o bom? Não! Porque eu tenho um temor de Deus e tenho um medo. O que está acontecendo com os crentes? Minha filha esse dia chegou em casa abismada, Radassa. O pai, sabe a irmã fulana? Disse sei. Ela chegou para mim com uma historinha e disse assim, que estava gostando da menininha na escola. Menina crente, músico, canta na banda, no coral, não é isso, Radassa? Aí Radassa abriu a boca e disse, mas você é crente. Não pode. Ela abriu a boca, não vou falar aqui, vou poupar a palavra de baixo calão, não sou louco. Mas ela mandou minha filha ir àquele lugar. Minha filha voltou para casa decepcionada. Eu disse, filha, é para isso que eu lhe preparo. Às vezes eu fico, meu Deus, por que eu sou tão duro com a Radassa? Às vezes eu paro e disse, por que eu sou tão rígido com ela? E o Espírito Santo diz, não afrouxa. Eu estou preparando ela. Aplica um dia de proibição. Diga não, aprenda a mãe a dizer não. Eu ouvi da boca de um pai e de uma mãe. Pastor João, ele disse assim, se eu tivesse dito não, a minha filha ainda estaria aqui comigo. Crentes não soube dizer não, queria agradar. A menina foi, não tinha nada a ver. Os culpados e os algozes estão impunes. Mas tem uma jovem sepultada e uma família lutada até hoje. E o pai chorando, a mãe chorando, e disse, se eu tivesse dito não. Olha quantos anos isso aconteceu, isso não sai da minha mente. Aí se repetiu de novo. Em um curto espaço de tempo eu sepultei 2 jovens. O primeiro era da igreja, músico, baterista. Vou falar o nome porque está morto. O André. Quantas vezes evangelizando, quantas vezes pregando, quantas vezes imbuído, inserido, cresceu dentro do evangelho. Mas aí houve alguém sem sabedoria, abriu a boca, falou algo para esse jovem. O jovem se entristeceu, ele saiu da igreja, foi para o mundo. Lembro-me que antes de viajar para Minas Gerais em uma obra missionária, por volta de novembro de 2019, salvo engano, ele estava com a moto de alta cilindrada. Ele disse, pastor, ponga aí, vamos dar uma voltinha para você sentir a pressão. Eu disse, André, deixa sem pressão mesmo. Eu disse, André, cuidado, filho. Já estava com platina nas pernas, já tinha sofrido um acidente. Eu disse, cuidado, filho, o diabo está te quebrando, volta para Jesus. E por 3 vezes eu abri a boca e falei, não vou pregar no seu velório. Ele disse, que é isso, meu parça? Me chamava de parça. Que é isso, meu parça? Tu está me agorando? Eu disse, não, André, não vou pregar no seu velório. E pela 3ª vez eu disse, André, não vou pregar no seu velório. Era o aniversário do seu filho, menor de idade, eu vou poupar o seu nome. Mas ali, acabou o aniversário, eu vim para casa, na época nós morávamos no Capão Redondo ainda.
lá na Zona Sul. Morávamos lá no Capão Redondo, lá na Zona Sul, onde o vento faz a curva. Hoje, graças a Deus, estou aqui no meio da civilização, brincando. Mas escute isso aqui. Aí viajamos para Minas. Por volta do dia 8 de dezembro de 2019, estávamos em Minas Gerais. Virou o ano 2020, o pai me liga, um amigo, um pastor, e disse: ora pelo seu parça. Ora, porque dessa vez parece que a situação estava tão grave que o pai, contando, disse que teve que sair aqui do hospital de Serraria, onde minha esposa trabalhou. Teve que sair de dentro da sala, que não podia ficar dois. Teve que sair de dentro da sala, porque não podia ficar duas pessoas. Ele saiu para poder a mãe entrar, para a mãe se reconciliar e o filho se reconciliar. Acho que não. Porque os dois estavam brigados. Só deu tempo do pai sair e a mãe entrar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Na madrugada de sábado, esse menino pegou essa moto, bêbado, drogado, com uma moça no fundo, aqui no bairro de Serraria, bateu no fundo de um caminhão parado. O médico deu o diagnóstico: caixa torácica aberta. Descolou os órgãos, fratura exposta, braço, perna. E ele falava com a mãe: mãe, vai ficar tudo bem. Ele já estava com platina na perna. Ele disse: mãe, vai ser igual da outra vez. E não sabendo ele que aquela era a última oportunidade dele. O que está acontecendo com os nossos jovens? O que está acontecendo com os pais? Quando a notícia chegou, já era segunda-feira, madrugada, e o pai liga e diz: olha, ele não está mais entre nós. Eu peguei esse carro de madrugada, saí. Minha esposa disse: espera um pouco. Eu disse: não dá. E na minha mente eu disse: eu vou chegar lá, quem sabe ainda está com vida, eu não sei, está em coma. Eu não queria acreditar, peguei o carro. Irmãos, eu saí de Leopoldina, da zona da Mata Mineira, ali próximo de Juiz de Fora. Eu saí, irmão, passei por dentro do Rio de Janeiro, não vi nem a hora. Quando eu vi, eu já tinha passado por Macaé. A Polícia Federal me parou, eu nem ouvi eles me parando. Eu ainda seguindo, ele deu alerta para poder parar. Quando eu vi, a viatura da Polícia Federal estava do lado. E disse: por que você não parou? Eu dei o sinal. Eu disse: moço, me perdoa, eu não vi. Por que essa pressa? Eu disse: eu estou indo porque um pai ligou desesperado, o filho está em um estado de vida ou morte. E ele pegou minha documentação, secou e disse: vai em paz, vai devagar. E eu acelerei com esse carro, cheguei aqui, irmãos, e de fato o André estava morto. E quando eu vi, eu estava pregando no velório dele. Até quando nós iremos sepultar os nossos jovens? Teve outro, Mateus. Preguei, profetizei, fiz campanha na casa dele. Jovem de faixa etária de 22, 25 anos. Preguei, profetizei, fiz diversas campanhas na casa dele. Foi para a igreja, Deus me usou para falar com ele. Um certo dia a irmã liga e disse: ô Wendel, pastor, corre aqui, porque Mateus está morto. Eu disse: não está. Ele disse: tá. Corre aqui na avenida 31 de março ali, que tem a fábrica da Volks, da Mercedes. Eu peguei esse carro disparado. Esse carro é um sofre, pensei um carro judiado. Peguei esse carro disparado, irmãos. Quando eu cheguei naquela avenida 31 de março, estava um pai debruçado em cima de um corpo. O Instituto Médico Legal pegando os pedaços, porque até o pedaço do osso femoral estava no chão. Esse, até hoje, eu não consegui olhar nem na cara da mãe dele. Eu não consegui ainda dar um abraço em Dona Regina, porque eu fiquei me perguntando: Deus, eu profetizei tanto. Deus, tu me usou para falar com ele. Deus, tu me usou. Eu profetizei. Deus, o que está acontecendo? E o Senhor disse: meu filho, muitos estão morrendo, descendo ao abismo, com o endereço do céu no bolso. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, e também não era isso que eu queria pregar. Eu sei que a mensagem dessa noite vem com peso, mas a Bíblia diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos. Te converte.
no caminho, te converte, porque Deus fará outra vez, mas depende de você. A revolução vai começar dentro da sua casa, a revolução vai começar por você. Não espera acontecer pelos outros, seja você a primeira chama, seja você o primeiro amor, seja você aquele que vai incendiar, aquele que vai trazer uma nova revolução. Vocês são a geração do arrebatamento. Eu vim pregar nessa noite para a Assembleia de Deus, Ministério Dunamis, poder de Deus, glória. Essa igreja é fundada no poder, na glória de Deus. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio adorar? Quando eu olho para os escritores, para o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 8, diz assim: Ele é, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh meu Deus, todos nós já vimos os momentos que Ele fez milagres, que Ele realizou portas abertas, livramento. Mas quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós passamos pelo deserto, se perguntamos: será que Deus vai fazer novamente? Será que Deus vai fazer de novo? Aí eu tenho uma resposta bíblica para você. Isaías capítulo de número 46, versículo 9: lembra-te das coisas passadas, das antiguidades. Eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio o fim desde o começo. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Escuta, Deus não muda. Quem mudou foi os nossos. Ele não muda, não. Eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo. Deus não evolui. Deus não precisa de evolução. A existência de Deus se autoproclama. Deus não evolui. O poder dele não diminuiu, continua o mesmo poder. Deus não melhora. Deus, ele é Deus, não precisa de melhorias. Ele não trabalha dentro desse contexto. Essa é uma briga incessante dentro de nós. O milagre dele não tem prazo de validade. Está em evidência o milagre dele. Deus não se adapta. Ele não é um Deus adaptável. Quem se adapta somos nós. Quem se condiciona somos nós. Quando eu olho a Epístola Universal de Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois senão. Sujeitai-vos, pois senão. A sua sugestão é em Deus, a sua sujeição é em Deus. Se adapte a Deus, se condicione a Deus. Sujeitai-vos, pois senão, a Deus. Depois disso, resista o diabo. Quem vai ter que fugir é ele. Eu vou profetizar na Bíblia. Você não vai precisar mudar de rua. Você não vai precisar mudar de bairro. Você não vai precisar mudar de cidade. Você não vai precisar mudar de escola, de faculdade. Você não vai precisar mudar de emprego. Quem vai ter que sair é aquela pombagira do inferno. É aquela filha da lebara. Vai ter que sair. Você vai resistir. Resista. Não é pela força, é pela resistência. Resista. E ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Deus não muda. Ele é imutável em seu caráter, em suas promessas, em seus atributos, em seu poder. Deus já fez uma vez e ele pode fazer de novo. Ele já restaurou a sorte de Sião uma vez. Ele pode restaurar de novo. Todo o poder emana das mãos de Deus. Pregador, e o que fazer enquanto isso? Cruzar os pés? Cruzar os braços?
sentar no sofá, ligar a TV, assistir Netflix. Tu pode fazer isso, não tem problema, não é pecado. Mas enquanto isso, tem uma geração. Enquanto isso, tem um povo. Enquanto isso, tem uma igreja que não cruzou os pés, que não cruzou os braços, está continuando crendo, está orando, está adorando, não desceu do altar, não saiu da presença e continuou perseverando. Aí vem um profeta messiânico, Isaías, capítulo de número 43, versículo 18: não vos lembrei das coisas passadas, e eis que eu faço coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Você está preparado para viver o extraordinário de Deus? Levanta a tua mão bem alto, por favor. Recebe agora o extraordinário. Agora vai tocando, Jesus toca nele. Vai tocando, Jesus toca nela. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Cabadara saia baraca, calabaca baraço, libicabadaraça. Se tem vasos, se tem vasos de Deus, se tem profetas e profetiza, cadê você? Cadê você? Calabaracampa, olabaracia de queima na cama, olaba isso, olá, já pegou lá atrás. Camanacampa, labacampa, labara, labacampa, rabase, labacampa, rabara. Pega ele, Jesus, pega ela. Deus fará outra vez, outra vez, outra vez. Escuta, eu finalizo. Aí depois de tudo isso, aí vem a promessa. Capítulo 2, versículo 28. E há de ser, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, olha os nossos filhos aqui, eles estão inseridos na promessa, mãe. Pai, os seus filhos estão inseridos na promessa. Que os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, até nós, velhinho, mês que vem já faço 42. 42, rodei muito tempo sem trocar o óleo. O motor está meio cansado, pastor Reginaldo. Também ninguém mandou correr atrás do trio elétrico, né? Quantos anos pulando atrás do trio elétrico? Aí Jeová disse: está perdoado os pecados. Perdoei. Mas a consequência, aí está aqui uma hérnia de disco, um bico de papagaio, um joelho meio manco, é doença da velhice. Pulou muito atrás do trio. Eita glória. Mas aqui tem uma promessa para mim também. Os vossos velhos. É o Senhor dizendo: não vou desprezar ninguém. Eu vou usar do mancebo, do mais novo, vou usar até os velhos. Não vai ficar ninguém de fora, porque eu farei outra vez. Eu farei outra vez. Eu vim pregar aqui para o Deus fará. Eu vim pregar aqui para o Deus que é do princípio. Eu vim pregar aqui para o Bará, para o Deus, para o princípio, para aquele que começou todas as coisas, para aquele que vai concluir a sua obra, para aquele que está no nosso meio, está dizendo: não se preocupa, não, fique em paz, fica tranquilo, porque os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e terão visão, os jovens vão ver, e ainda tem mais, versículo 32, e há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos restantes que o Senhor chamar. Olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui. Ei, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui. Eita, meu Deus do céu. Se coloca de pé, se coloca de pé. Oh, Deus! Querabarasibi abacabas. Rebonuca manossi abaroe. Rabacandarasi badocumanasidan. Terabaracia de camanacam. Terabaracamana sub de